Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 22. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Acompanhe comigo aqui também. A palavra de Deus diz assim: a multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, diga comigo, severamente açoitados. O texto bíblico continua dizendo: foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Eu vou repetir essa frase. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos de sua casa, a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. O poder da nossa adoração. Existem momentos que nós adoramos a Deus de diversas maneiras. Como nós dissemos na palavra de dízimos e ofertas, nós podemos adorar a Deus com os nossos recursos financeiros. Podemos adorar a Deus com o nosso corpo, adorando Ele, dançando. O que falar sobre Miriam, que após enfrentar um momento de muita pressão, atravessou o Mar Vermelho, chegou do outro lado, e a única expressão de adoração que ela conseguia fazer era dançar para Deus. Eu sei que existem alguns teólogos que não concordam com esse tipo de postura em um culto. Porém, eu preciso dizer algo, que eu não acredito que no céu nós estaremos todos sentadinhos, bonitinhos, arrumadinhos apenas. Eu acredito que no céu nós teremos uma grande celebração. Afinal de contas, quando o Senhor Jesus vier e arrebatar a sua igreja, seremos recebidos nos portões celestiais com grande júbilo. E nós ouviremos da parte de Deus, nós ouviremos da parte do nosso Salvador Jesus: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que está preparado para vocês desde a fundação dos tempos. E na sexta-feira nós tivemos aqui uma forma de adorar a Deus através do teatro.
Eu fiquei pensativo como que aquelas pessoas conseguiram decorar todas aquelas falas, se não é pela unção do Espírito Santo que se move nelas. Eu fico pensando como que o pessoal da dança, eles conseguem decorar todos os passos. Eu não conseguiria decorar, é sincronizado, eu não daria conta de fazer isso. Mas isso também é a unção de Deus através dessas pessoas que estão aqui adorando a Deus. Eu fico imaginando quando o ministério de louvor está aqui adorando a Deus, os músicos tocando. E de música eu entendo só um pouco, mas eu vejo que eles são cruciais, cirúrgicos. Cada nota tocada, cada frase, cada música, cada letra ministrada, isso tudo só é possível por causa da graça de Deus que opera em nós e através de nós. Quando estamos adorando a Deus através da nossa dança, através da nossa adoração, cantando, através dos instrumentos musicais, como foi dito na abertura desse culto, tudo que tem fôlego deve adorar a Deus. Tudo que tem fôlego deve louvar a Deus. E Miriam, quando passou por um momento de muita pressão, ela chegou do outro lado e a forma de expressar gratidão a Deus foi dançar de alegria para Deus. Sabe, queridos irmãos, há um poder sobrenatural de Deus quando nós louvamos a Deus. Eu não sei se você já experimentou em um momento de muita dificuldade, em um momento de muita pressão, adorar a Deus com uma canção. Mas há um ditado popular por aí que diz assim: quem canta, seus males espanta. Está escrito lá no livro de Heresias, capítulo 3. É um ditado popular. Mas a grande verdade é que há um poder sobrenatural quando nós cantamos para Deus. É diferente de cantar para outro propósito. É diferente quando nós abrimos a nossa boca para adorar a Deus. E é incrível, porque os pregadores que pregam aqui juntamente comigo, talvez eles vão comungar do que eu estou falando. Sempre antes de subir nesse altar para ministrar a palavra de Deus, mas me dá um gelo na barriga, me dá um frio na espinha, e eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. E é tão bom saber, e às vezes eu assisto todos os nossos cultos. Termino o culto, eu ligo o telefone e eu vou assistir a pregação. E tem hora que eu estou pregando aqui e eu estou ouvindo a pregação e dizendo: aleluia, é verdade, obrigado Jesus, fala ao meu coração. Porque literalmente não sou eu que estou falando. Tem hora que eu penso assim: mas como que isso aconteceu? É a unção do Espírito Santo de Deus que flui em nós e através de nós. Agora entenda algo, é muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão bem na nossa vida. Sabe, o momento onde nós podemos expressar a nossa adoração genuína e verdadeira a Deus são nos momentos de aflição. É no momento de aflição que você demonstra o seu verdadeiro louvor, a sua verdadeira adoração. Nós cantamos aqui na igreja, nós cantamos muitas e muitas vezes uma canção que diz: te adorarei, não importam as circunstâncias. Adorar a Deus, cantar, é uma expressão de alegria, amém? Quando nós cantamos, ficamos felizes. Quando nós adoramos a Deus e louvamos a Deus, nosso coração se enche de alegria. O momento do culto precisa ter um momento da adoração. E há muito tempo atrás, muitas pessoas diziam: agora chegou a hora mais importante do culto, a hora da palavra. Não, meu querido irmão, tudo que nós fazemos aqui é importante para Deus. Desde o momento que você entra daquela porta e senta nesse banco, tudo que fazemos na casa do Senhor é importante para Deus. O zelo, o cuidado, o amor, o afeto, um sorriso, um abraço, a dança, o louvor, a pregação, a oferta, o ministério Kids ensinando as nossas crianças, tudo colabora para o bem da igreja do Senhor Jesus. Então todas as coisas que nós fazemos na igreja é importante. Agora,
é muito difícil adorar cantando quando as coisas não vão bem. E aquelas pessoas que têm uma experiência ministerial, pastores e líderes, é muito fácil notar quando alguém não está bem. Especialmente se essa pessoa ela tem a desenvoltura de sempre estar feliz, cantando, adorando a Deus. Porque às vezes essa pessoa chega no culto para adorar a Deus e ela senta e tudo que ela mais quer, por incrível que pareça, isso já aconteceu comigo, tudo que nós mais queremos é que o culto termine para irmos embora para casa e cumprirmos o nosso papel, o nosso protocolo religioso. Mas entenda algo, é quando somos esmagados, é quando somos apertados, que temos a oportunidade de exalar o bom perfume de Cristo que há em nós. Quando passamos por momentos de adversidade, de luta, de batalha, chegou a hora de louvarmos a Deus. Amém? Se você está passando por um momento de muita batalha espiritual, se você está vivendo um momento de muita luta dentro da sua casa, dentro da sua família, eu quero te dar um conselho hoje. Pega você e sua família e adore ao Senhor, cantando uma canção. Adore a Deus, porque quando nós adoramos a Deus, os céus se abrem sobre nossas vidas. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus de homens que louvaram a Deus e o espírito maligno foi embora. Ao exemplo do rei Davi, que tocava a sua harpa, e Saul, que estava afligido por demônios. A alma de Saul, que estava afligida, era acalmada por causa da adoração de um homem de Deus. Quando nós decidimos adorar a Deus, louvar a Deus, mesmo nos momentos de adversidade, esse é a nossa expressão da mais genuína e perfeita adoração ao Senhor. É a oportunidade que nós temos de glorificar o nome de Deus, mesmo enfrentando momentos de adversidade. Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra de Deus, e eles foram presos, e a Bíblia relata que eles apanharam muito. Eu disse para vocês repetirem a parte do texto bíblico, que eles apanharam severamente, foram açoitados. Como é difícil continuar depois de um momento de muita dificuldade. Nós temos que buscar forças aonde nós nem sabíamos que tínhamos. Como é difícil nos levantarmos de um momento de perseguição, de um momento de flagelo. Como é difícil levantar a cabeça de novo quando nós falhamos, quando nós erramos. Como é difícil continuar quando nós estamos sendo afligidos, atacados. Meu irmão, eu sei bem que isso não é fácil, mas entenda uma coisa: nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Se Deus fez, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus ainda não fez, louvado seja o nome do Senhor. O adorador não pode parar de adorar. Tudo que Satanás quer é que você feche os seus lábios. E tem uma canção que eu amo muito, diz assim, ó: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição. Quando nós cantamos e profetizamos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós abrimos os nossos lábios e adoramos a Deus, Deus, Ele ouve a nossa adoração e Ele vem no vento poderoso, quebrando todas as barreiras, abrindo todas as portas. Há um segredo nesse texto bíblico. Se você precisa de portas abertas, vou te dar um conselho: adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Abra sua boca para adorar a Deus. Sabe qual é o grande problema na nossa vida? É que muitas vezes abrimos a nossa boca para proferir palavras de maldição. Esse casamento não presta. Esse menino é custoso demais.
Esse marido é preguiçoso, esse marido é aquilo, aquilo outro, essa mulher é isso, esse pastor também é, grita demais, esse povo canta muito alto. A gente só critica e pouco ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você. Chegou a hora de mudar o seu vocabulário. Se você vive reclamando do seu trabalho, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar desempregado. Se você vive reclamando da sua igreja, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar desigrejado. Se você vive reclamando da sua esposa, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar sem esposa, você vai acabar sem marido. Porque tudo que nós desprezamos, nós perdemos. E tudo que nós valorizamos, tudo que nós honramos, Deus multiplica sobre a nossa vida. Quer ver um exemplo? Jesus estava crucificado na cruz. Eu estou correndo hoje para dar tempo, viu, irmãos? Eu estou igual o WhatsApp, aquele volume número 2. Né? Tem áudio de um irmão que você tem que colocar ele no número 7. Porque, especialmente se for do pastor Paulo, né? Teve uma vez que o irmão falou assim: pastor, manda um áudio de 7 minutos, misericórdia. Isso é um podcast. Escute. Todas as vezes que nós desprezamos algo, nós vamos perdê-lo. Observe. Jesus estava crucificado na cruz. De um lado, um homem que estava dizendo: ele é inocente. Do outro lado, um homem que estava dizendo: desce daí, salva você mesmo, criticando. Sabe, irmãos, eu não tenho problema com as críticas. Eu tenho problema quando só critica, não ajuda. Nós estamos em um mês onde nós estamos falando sobre servos de um reino, ministros para uma geração. Não há problema em identificarmos as coisas que precisam melhorar. Mas há problema quando você só critica o seu marido e não acha nele nada que vale a pena ser elogiado. Quando você olha a sua esposa e você só critica e não tem nada nela que vale a pena ser elogiado. Sabe qual que é o problema? É que tem um monte de gente querendo elogiar a sua esposa. É que tem um monte de gente querendo elogiar o seu marido. Toma cuidado! É que tem um monte de gente querendo elogiar o ministério de louvor da nossa igreja, o ministério de artes, os pastores. É assim que acontece. E muitas vezes perdemos o que nós mais amamos por simplesmente não celebrarmos aquilo que Deus já nos deu. Sabe, queridos irmãos, eu sou grato a Deus pela igreja que Ele me deu, porque essa aqui é a melhor igreja do planeta. Porque eu e você estamos nela. Eu fico encabulado quando as pessoas só elogiam os nossos irmãos de outras igrejas. Que de fato existem muitas coisas que precisam ser elogiadas. Eu fico encabulado porque tem gente que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a dele. Isso não é um gesto de adoração a Deus. Isso é um gesto de ingratidão. Observe o que estava criticando, falando de Jesus. Ele não entrou no paraíso, mas aquele que reconheceu que era pecador, que estava errado e que reconheceu que Jesus era o Salvador. Ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paulo e Silas, quando eles estavam adorando a Deus, eles estavam reconhecendo que até aquele sofrimento era para o louvor e a glória de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus desceu do seu trono e foi lá naquela prisão, abriu todas as portas, todas as cadeias foram abertas, todas as algemas foram quebradas. Se você deseja viver algo sobrenatural na sua vida, chegou a hora de começar a parar de murmurar e começar a adorar a Deus e começar a dizer: Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Irmãos, há pouco tempo atrás nós não podíamos nem estar aqui, tudo trancado. Estava parecendo que nós estávamos clandestinos. E quando chegava um novo decreto: abre ou não abre igreja, pode ou não pode, que distância, que tanto de banco de diferença. Misericórdia! Que luta! Eu vinha para a igreja e eu pensava, os irmãos vinham para o culto, se vier alguém aqui vigiar a gente, hoje é o dia do pastor ir para a cadeia, misericórdia. Você está preparado para sofrer pelo evangelho?
Ou você só está preparado para adorar a Deus quando as coisas estão bem? Eu preciso dizer para você, verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus também nos momentos de adversidade. É incrível quantas pessoas perdem a oportunidade de oferecer a sua mais linda adoração a Deus. São nos momentos de maior dificuldade que nós conseguimos adorar a Deus genuinamente. Porque quando não temos mais nada para oferecer, e mesmo assim subimos aqui, ou estamos aí, com as nossas mãos levantadas, adorando a Deus, isso sobe como um aroma suave na presença de Deus. Está difícil, irmão? Está enfrentando tribulação, irmão? Louve. Troque a murmuração pela adoração. E você verá o agir sobrenatural de Deus, como aconteceu com Paulo e Silas, por volta da meia-noite. Interessante é que no virar de um tempo, à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, eles deram testemunho. Olha aqui, ó. No mundo espiritual, anjos e demônios estão te observando. E no momento que você é confrontado, os demônios ficam na torcida. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai errar, vai errar. E o Espírito Santo diz para você: levante-se porque Deus é contigo. Eles observavam Paulo e Silas. E eu fico pensando que na cabeça daqueles que estavam presos com eles, pensavam: como pode isso? Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer com que alguém adore a Ele, mesmo no momento da maior adversidade. Nós estamos encerrando esse mês de julho e nós falamos sobre serviço aqui na igreja. Está difícil servir a Deus, irmãos? Comece a adorar. Está indo para uma demanda que você não sabe como resolver? Comece a adorar a Deus através da sua canção. Talvez você não sabe cantar como os irmãos aqui do Ministério de Louvor, mas você sabe adorar. A verdade é que todos nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E o gesto de adorar a Deus abrirá portas. Está preocupado? Quantos estão preocupados com o dia de amanhã? Quantos estão sem saber o que vai acontecer amanhã e isso tem gerado tanta ansiedade no seu coração? Deixa eu falar uma coisa para você. Lance sobre o nosso Salvador Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Irmão, Deus não está dormindo, não. Irmãos, Deus não está morto. Ele continua sendo seu Deus. Talvez é você que está um pouco distante daquilo que Deus espera. Mas hoje nós queremos encerrar esse momento do nosso culto declarando as verdades de Deus sobre nós. Adorando ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Se não deu certo hoje, meu irmão, levanta a cabeça, porque amanhã é um novo dia. Adore ao Senhor, porque amanhã é um novo dia. Se você está enfrentando muitas tribulações, levanta a sua cabeça, não desanime, porque Deus é contigo. Vai nessa tua força. Deus já te fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Está com medo? Deixa Jesus aprimorar o seu amor na sua vida. O amor dele na sua vida. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Permita ao Espírito Santo de Deus moldar a sua vida. Permita com que o Espírito Santo de Deus faça com que você passe pelas ondas do mar da vida, adorando ao Senhor. Nas horas difíceis da vida, nós podemos cantar a mais linda canção, e Ele nos ouve. O Espírito Santo de Deus nos ouve. Eu desejo que aconteça sobre a sua vida, se você está passando por dificuldade, algo sobrenatural essa noite.
Eu desejo que o Espírito Santo de Deus venha te visitar de uma maneira tão poderosa. Eu vou dizer algo para você. Eu profetizo no nome de Jesus de Nazaré que todos os seus problemas serão encontrados por Cristo Jesus. Cristo Jesus vai chegar hoje à meia-noite e Ele vai dar fim a todas essas dificuldades no nome de Jesus de Nazaré. Se coloque de pé em nome de Jesus.